aqui estamos mais uma vez. Com a graça e a misericórdia de Deus, estamos aqui mais uma vez, mais um dia, né? Tá chegando mais um final de semana, mais uma semana que se acabou. Para muita gente foi uma semana maravilhosa, cheia de conquistas, cheia de desafios. Foi uma semana gloriosa. Mas para muitas mães, para muitas famílias, foi uma semana inesquecível, de dor, de luto, de angústia, de choro. E sempre será assim, né? Desde que mundo é mundo, sempre será assim. A gente sempre vai, enquanto um tá bem, o outro tá sofrendo. Enquanto um tá saudável, o outro tá doente. Enquanto um tem dinheiro de sobra para comprar todos os remédios do mundo, se curasse tal doença, mas o seu dinheiro não compra. Não adianta comprar porque o remédio não cura. Sabe? E daí eles se sentem impotentes porque dinheiro eles têm. Amigos, eles têm amigos que poderiam ajudá-los, né? Influentes, que poderiam estender a mão, mas a ciência não conhece a cura para tal situação. Não foi descoberto, ninguém sabe como fazer, não foi feita a vacina, não foi feita a medicação. Tem doença que remédio nenhum tira a dor. E assim, o mais impressionante é que não são apenas algumas doenças, são muitas. Eu observo a gripe. A gripe é uma doença simples. O pessoal fala que gripe é doença de rico, né? Você já viu falar isso? É ditado popular, né? Porque, tipo assim, não é uma doença, só que ela é capaz de matar. E até hoje, até os dias de hoje, não foi encontrado a cura para a gripe. Tanto é que você chega às vezes na farmácia para comprar um remédio para a gripe, um antigripal, e você encontra o farmacêutico espirrando, tossindo. Um dia eu cheguei na farmácia e disse assim, ele perguntou: o que eu posso te atender, moça? O que você precisa? Eu disse nada, porque ele já veio tossindo, veio espirrando. Eu falei, não precisa nada não, eu só tô passando, sabe? É engraçado, é cômico, né? Se não fosse tão trágico. Mas assim, existem muitas doenças que o ser humano não descobriu. E doenças simples, doenças que muitas famílias têm. Muitas famílias têm alguém que tem uma dessas doenças, que sofrem com essas pessoas, porque essas pessoas sentem dores, e daí dão tramadol, e daí dão morfina, né, que é o mais forte. Meu pai tomava morfina 2 por dia e a dor não passava, nem melhorava, nem amenizava. Então, isso nos mostra o quanto nós somos pequenos e a gente reclama demais. Às vezes a gente tem dias tão felizes, sem dor, sem problema, e a gente não agradece, a gente não tem gratidão por aquilo que Deus tem feito por nós. Deveríamos ser mais gratos, deveríamos, sabe, agradecer mais vezes, usar a nossa boca para dizer mais vezes: obrigada, meu Deus, grandioso és tu, eu te amo, Senhor, tu és a minha vida, sem ti eu não vivo, sem ti, Senhor, eu sou um trapo de imundície, tu és o meu ser, tu és a alegria da minha vida, tu és o sabor da minha vida, Senhor. Sem ti a minha vida não tem sabor, não tem sentido, não tem porquê. Mas a gente é tardio, assim como somos tardio para com os seres humanos, sabe? De dizer a um amigo: amigo, eu te amo tanto. Eu te amo tanto, meu amigo. Você faz parte da minha vida, é tão bom ter você na minha vida, você me alegra, o fato de você existir
me faz feliz. Me lembrar que eu posso contar com você me faz feliz. Mas muitas vezes a gente não fala. A gente deixa para falar diante de um corpo frio, diante de um funeral. A gente leva flores na hora que a pessoa está morta. Aquela pessoa ficaria tão feliz se recebesse aquele buquê de flores enquanto estava em vida, né? No aniversário, numa data especial ou num dia comum. Porque para dar um presente, para dar uma flor, não precisa ser uma data especial. Para dizer que aquela pessoa é importante para você, não precisa ser um Natal, precisa ser um aniversário, uma data específica. Pode ser qualquer hora, qualquer dia. É tão bom ter aquela pessoa, a gente nunca sabe quando ela vai embora. Há muitos anos atrás eu perdi um amigo num acidente de moto. E a gente tinha acabado de ficar junto, assim, de se encontrar, conversar, brincar, dar risada, se abraçar. A gente era bem adolescente. Eu tinha 14 anos, eu acho que ele tinha 22. E ele era cunhado do meu irmão. A gente cresceu junto, então a gente não existia maldade, não existia segunda intenção. Era amizade mesmo, era abraço sincero, esse abraço sincero que hoje faz falta, sabe? E ficamos ali brincando com os animais, tinha muitas galinhas, porcos, muitos bichinhos ali, cachorro, e a gente brincando. Ele catou uma espiga de milho, pegou um pouco de milho ali debulhado e começou a jogar dentro dos meus dedos do pé, sabe? E aí as galinhas esfomeadas, né, beliscando, começou a doer, eu fiquei brava com ele rachava o bico de dar risada. De repente ele virou pra mim, do nada. Ele virou para mim e me deu um abraço apertado. Mas me pegou de surpresa, porque eu não esperava que ele ia me dar um abraço. Naquele momento de brincadeira ali, a gente brincando, eu até com raiva dele por causa das galinhas. E ele me abraçou tão apertado e disse: Lu, eu gosto muito de você. E como eu fiquei surpresa, e a gente é muito lento, né? A gente não pensa que vai perder, nunca pensa. Eu, do jeito que eu estava com meus braços esticados, né, para baixo, eu permaneci. Eu não abracei. Eu não disse para ele que ele era meu melhor amigo. Eu não disse para ele que ele era meu confidente. Porque eu estava na adolescência, então assim, na adolescência a gente tem tantas confidências, né? Tantas coisas que a gente precisa falar, mas que não pode falar por irmão, não pode falar para a mãe. A gente quer conversar com alguém, uma pessoa de confiança, e ele era meu confidente. Às vezes quando eu estava chateada, tinha dado tudo errado na escola, tinha tirado nota baixa, aí eu chegava nele, às vezes eu deitava no colo dele, sabe? A gente tinha essa intimidade de estar próximo. Hoje não, hoje se você deitar no colo de um homem, de um mocinho, é porque tem envolvimento, é porque tá assim, tá assado. Se você tá do lado de uma moça, abraçando ela, sua amiga, é porque você é lésbica, é porque você, sabe, é uma maldade, sabe, é um descaso tão grande, é um preconceito tão grande hoje em dia, que acabou com a beleza da vida. Hoje ninguém se abraça mais. Um amigo não pode mais abraçar uma amiga porque ele tem interesse, está interessado. E isso foi distanciando as pessoas. Mas aí ele me abraçou e eu não retribuí porque eu me peguei desprevenida, assim, eu não esperava o abraço. Aí ele foi embora para casa dele, era no sítio, ele foi embora para casa dele e a casa do meu irmão também era no sítio, eu estava lá com eles. Depois ele foi para a cidade e ele estava indo embora a pé. Quando ele estava bem longe, ele olhou para mim e bateu com a mão, sabe? E a gente tinha combinado de no outro dia a gente ir na paquera na avenida. Naquela época tinha, lembra? Aquelas músicas maravilhosas de Eurodance, aquelas coisas lindas. Paquera na avenida era um dos encontros mais incríveis da nossa juventude, da nossa geração, da nossa época, né? A idade de ouro.
era maravilhoso, dava muita gente, eram muito jovens, ninguém se machucava, não tinha tiroteio, não tinha ninguém machucando ninguém com caco de vidro. Às vezes saía uma briguinha, mas era só uma discussão, aí logo já chegava a polícia, já, sabe, não era essa agressividade que tem hoje, não era assim. É como se fosse outro mundo. E a gente já havia combinado que no outro dia a gente estaria nessa diversão juntos. Eu, ele e todos os outros amigos, né? Minha irmã, enfim, todos os outros amigos. Só que quando ele chegou na cidade, foi encontrar um amigo dele, um carro fechou ele e ele bateu e quebrou o crânio. Ele ficou internado ainda por 4 dias, tentando fazer com que ele conseguisse, né? Mas ele não conseguiu. Ele foi embora. Meu último abraço foi aquele abraço que eu não abracei. Meu único tchau. Meu último tchau foi aquela mãozinha dele. Por que eu tô falando isso? Porque isso acontece todo dia. Talvez isso está acontecendo com você hoje. Talvez hoje você perdeu alguém que você amava tanto, que você jamais pensou que isso ia acontecer. Mas acontece, porque a maior certeza da vida é a morte. A maior certeza da vida é que nós vamos embora. É que aqui não é o nosso lugar. Nós estamos aqui de passagem e cada um vem com um tempo. E a gente não sabe qual é o tempo que nós temos aqui na Terra. Eu não sei qual o tempo que eu ainda tenho aqui. Às vezes eu pergunto para Deus, Senhor, será que eu ainda tenho tempo demais aqui, Senhor? Sabe? Quando as dores aumentam, né, por conta da fibromialgia, quando ela fica aguda, que começa a doer perna, doer todos os nervos, doer cabeça, doer braço, doer os ombros. Aí eu falo para Deus, Senhor, eu já vivi 50 anos aqui, eu já vi tanta coisa, boas e ruins, já trabalhei tanto, já lutei tanto, já conquistei, já doei, já fui roubada, enfim, já passei por tantas coisas. Quanto tempo eu ainda tenho aqui? Queria tanto saber. Eu queria saber para que eu pudesse aproveitar mais, para que eu pudesse deixar um pouco os problemas para lá e sair para viajar, sair para ir rever os amigos, e abraçar e dizer que ama enquanto há tempo. Mas Deus, Ele não revela isso a nós. Ele não revelou, né? Como Ele também não tinha revelado para Jesus que teria chegado o momento dele. Ele estava no Monte das Oliveiras orando, pedindo força para Deus, e ali ele foi entregue por Judas. Então assim, Deus, Ele não revela para nós quanto tempo nós vamos ainda estar aqui nessa terra. Aproveite esse tempo que Deus está te dando para buscar mais a presença de Deus, para conhecer mais Jesus. Leia a palavra de Deus, mesmo que você não goste de ler. Coloque naquela Bíblia online que vai falando, sabe? Você vai ouvindo o áudio, para que você não precise ler. Ou coloque um fundo musical, uma oração, e leia tipo um versículo por dia, um salmo por dia. Mas leia, conheça Jesus, conheça as promessas dele para você, para que o teu coração encha de esperança. Ele é a nossa esperança. Esse mundo aqui, que às vezes a gente se encanta e acha tão bonito, né? Até tem um hino que diz isso, né? Que as flores, que as coisas desse mundo, passarinhos. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. Não é isso? Todo dia tem coisas lindas que querem nos encantar, querem nos fazer achar que isso aqui é o nosso lugar, mas não é. Não é aqui o nosso lugar. Nosso lugar é mais bonito. Nosso lugar é o céu.
É para lá que estamos indo. Eu estava lendo A Viúva de Naim e eu estava pensando assim, quando Jesus encontrou ela, ela já estava chegando no cemitério, né, para enterrar o seu único filho. Já havia enterrado o seu esposo e agora o seu único filho estava sendo levado para enterrar também. Aquela mulher, eu acho que não tinha palavra mais, não tinha lágrima mais, por mais que ela tentasse chorar, acho que não saía lágrimas, sabe? Porque a dor, ela fecha e a gente que move. E se ninguém socorrer, a gente morre, porque é uma dor tão intensa que só sabe quem já passou. Você não consegue botar para fora. Você precisa, mas não consegue. E agora ela estava indo já perto do cemitério, saindo da cidade já para enterrar seu filho. Quando Jesus ia passando e viu. Aí ele viu ela chorando, encostadinha, perto do filho dela. E Jesus mandou que parassem o enterro. E viu aquela senhora chorando, chorou com ela. Com certeza ele abraçou ela, porque Jesus adorava abraçar, né? E tocou no esquife, tocou no defunto e disse, levanta, moço. E ele se levantou, se assentou, a vida veio de novo, né? Voltou à vida. E ela pôde levar o seu filho para casa. Quanta dor, quanto sofrimento durante toda a noite, tantas horas ela passou. Mas ali chegou a alegria, mas ali chegou, sabe, a satisfação, ali chegou a bonança, ali chegou o milagre, ali chegou tudo que ela precisava, mas que ela nem sabia como poderia pedir. Ela nem sabia que isso poderia acontecer, sabe? Ela não imaginava jamais que aquilo fosse acontecer, mas aconteceu. E talvez você está aí passando por algum problema, por alguma situação, e você nem imagina o que Deus está preparando para você. Você nem imagina o milagre que Deus está preparando para nós. A gente acha que é o fim, que tudo vai acabar, vai perder tudo, não tem mais jeito. O banqueiro já disse que aqui acabou, você está perdido, que você já perdeu o imóvel, que você já perdeu, sabe, tudo. O médico já disse que não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, vai esperar só mais um pouco, para que o corpo, né, termine ali as suas forças e se desligue. Sabe, eu não sei qual foi o diagnóstico, eu não sei qual foi o que você ouviu que tem doído tanto. Talvez tenha sido apenas uma palavra mal falada, tenha sido uma ingratidão, que dói tanto, uma ingratidão, dói tanto você fazer alguma coisa com tanto amor e carinho. Às vezes uma coisa simples, um bolinho, sabe, um bolinho de chuva, com tanto carinho, com tanta expectativa ali para sua família, e ninguém agradece, ninguém fala, nossa, que gostoso, obrigado, mãe, obrigado, fulano. Ninguém fala, porque nós somos tardios em ter gratidão, a gente até tem a gratidão, mas a gente não fala. Mas quando a gente está diante do corpo gelado, aí vem tudo, tudo. Cada coisa que a pessoa fez, sabe, você quer agradecer, você quer levar flores, você quer de alguma forma agradar, mas é tarde. Então seja grato. Diga obrigada. Obrigada, meu Deus. Obrigada por tudo. Obrigada pela vida. E que a paz do Senhor Jesus Cristo fique com cada um de vocês. Tenha um ótimo dia. Que Deus proteja e guarda você, sua família, sua casa, seus projetos. Que Deus realize o desejo do teu coração, segundo a vontade dele. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.